Oiê! Tô fazendo mais um vídeo aqui para o YouTube. Meu cabelo está tudo hoje, mas é só uma coincidência, porque esses dias ele tava muito ruim. Mas enfim, tô gostando dele. Tem tempo que eu não faço vídeo aqui pro YouTube, porque a vida está corrida. Mas eu queria falar sobre isso, porque, como vocês sabem, eu trabalho, né? Estou aqui morando em Nova York, trabalhando todos os dias. E às vezes eu me pego nessa rotina muito corrida e isso me incomoda, porque eu sinto falta de ter tempo para fazer coisas que eu acho que fazem mais sentido, assim, pra mim, às vezes, sabe? Tipo, escrever meus textos, fazer meus vídeos, colocar conteúdos que eu realmente acho que, assim, vão agregar, sabe? Não só coisas aleatórias. E aí, quando eu não tenho tempo pra fazer isso, eu fico um pouco triste. Por quê? Aí eu fiquei pensando por quê, né? Porque além de tudo que eu já faço, tipo assim, trabalhar, viver, malhar, me alimentar, comer bem, cuidar da minha casa, da minha família, da minha saúde, né? Tudo. Eu ainda sinto falta de uma coisa que eu acho que tem mais a ver com o meu propósito, assim, o que vai me ajudar, ou que vai ajudar outras pessoas, ou que vai, sabe, que eu vou doar algo pro mundo, sei lá. Sendo que tudo que eu já faço já é muito. E aí eu fico pensando assim, por que que eu sinto falta disso? E essa semana eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, que eu me identifiquei, que era assim, em vez de pensar sobre a vida, você pode viver a vida. Eu fiquei assim, meu Deus, porque eu sou essa pessoa. Eu tô sempre pensando sobre a vida, eu tô sempre pensando o que mais que eu poderia estar fazendo, do propósito, de não sei o quê. E muitas vezes eu penso mais do que eu vivo, porque eu sou uma pessoa muito mental, assim, muito ansiosa também. E ultimamente, quando eu me peguei nessa correria, eu parei pra pensar e eu realmente tava vivendo. Eu tava fazendo coisas legais, eu tava feliz, tava vivendo momentos com pessoas que eu gosto. E eu vivi mais do que pensei. E isso me incomodou muito, o que é muito doido, né? Tipo, não deveria ter me incomodado. Mas como eu tô acostumada a sempre pensar muito sobre a vida e não só viver, isso me pegou assim. Então ainda tô me acostumando com essa ideia, porque ainda me incomoda. Essa ideia de abrir mão do controle, de só ir vivendo as coisas, em vez de planejando tudo e organizando tudo, sabe? Mas aí eu vi uma outra coisa que essa semana também num podcast, que era assim, às vezes a gente acha que tem que fazer alguma coisa para compartilhar, para ajudar as pessoas, para viver nosso propósito. E às vezes a gente nem tá feliz vivendo a nossa vida. E quando na verdade a gente trabalha na gente e em ser feliz, em viver a nossa vida, em fazer coisas que a gente gosta de uma forma que realmente deixa a gente bem e deixa a gente feliz, isso já é muito. Essa sensação de ser feliz e de ter vontade de viver, de ter vontade de viver a vida e de fazer as coisas, e de criar uma vida que te traga essa alegria, isso já é muito grande. E na verdade, essa própria felicidade que você sente, essa própria vida que você leva, já pode ser muito inspiradora para muitas outras pessoas. E isso se encaixou muito em mim. Eu falei, caramba, é verdade, né? Porque eu sempre tô, assim, atrás de alguma coisa a mais, sabe? Algo, o que que falta? O que mais eu posso fazer pro meu propósito e tal? E às vezes só de estar vivendo a minha vida e compartilhando isso, acho que já é muito. E já é muito bonito, assim, porque realmente pode inspirar outras pessoas a falarem, eu também posso viver uma vida que seja ideia minha, uma vida que eu gosto, que me dê vontade de acordar todo dia, de viver. Então eu queria compartilhar isso porque eu tenho vivido muito e compartilhado pouco, ainda tô tentando encontrar esse equilíbrio, mas me deixou muito feliz essa ideia de que viver a nossa vida já é o suficiente, né? Já é o nosso próprio propósito em si. E aí eu queria falar sobre isso, o que que é pra mim viver a minha vida, porque eu gosto muito dessa ideia de que viver a nossa vida é não ter vergonha das coisas que a gente faz, é assumir os nossos desejos, as nossas vontades, as coisas que a gente tem vontade mesmo, assim, de fazer, sabe? De arriscar, de errar, e de fazer coisas que às vezes as pessoas não achem legais ou interessantes, mas pra você mesmo. E aí eu me peguei pensando que essa chave começou a virar pra mim quando, muito nessa mudança do Brasil pra cá, mas também compartilhando os conteúdos, porque muitas pessoas me falam, ai, mas como que você não tem vergonha de falar e de escrever, de se expressar e de aparecer mesmo assim, né? E aí no começo eu falava, nossa, é claro que eu tenho vergonha. Tipo, só que eu faço mesmo assim, porque eu sempre quis, eu sempre tive
dentro de mim essa necessidade de criar. Eu acho que isso me acompanha, assim, desde a infância, sabe? Essa necessidade de criar, de me expressar e de compartilhar sempre foi muito forte em mim. Eu não sei ainda o que fazer com isso, então eu tô fazendo, tô compartilhando e naturalmente, assim, né? Sem muito controle, pra gente ver no que dá. Mas aí eu fiquei pensando, eu tenho vergonha, mas eu comecei a compartilhar mesmo assim. Isso já tem alguns meses, né? Foi no começo do ano. E agora, quando as pessoas me perguntam isso, eu percebi que eu não vejo mais muito sentido nessa pergunta. Tipo assim, vergonha do quê? Porque do que as pessoas vão pensar de mim, ou se elas vão gostar ou não gostar, ou aprovar e não aprovar. E aí eu percebi que eu só perdi esse medo e essa vergonha e esse apego à expectativa alheia depois que eu comecei a fazer. E isso é muito doido, né? Porque eu achava que pra começar a fazer você tinha que não ter vergonha e não ter medo. Mas aqui estou eu falando um monte de coisa que eu nem sei por que estou falando, mas só porque eu tenho essa vontade, essa necessidade de me expressar e de compartilhar. E muitas vezes, sim, isso dá vergonha, enfim, dá medo, como tudo na vida, né? Mas eu não tenho mais essa sensação do que o outro vai pensar. Porque eu percebi há muito tempo que não faz diferença o que a gente faz, ou o que a gente fala, ou a vida que a gente vive. As pessoas que não querem gostar da gente não vão gostar da gente. As pessoas que querem falar mal da gente vão falar mal da gente. E isso independe de como você se sente com você. A percepção que você passa, a ideia que você passa pro outro, depende do outro. Muito mais do que de você mesmo. Então você tem que só fazer as coisas que você quer fazer, tendo vergonha ou não, ou ainda aprendendo, começando do zero e cometendo erros por você mesmo, sabe? E isso é uma chave que mudou tudo na minha vida, porque por mais que eu não saiba ainda o que eu quero, onde eu quero chegar, ou o que eu quero fazer, eu sei que eu quero sentir o que eu tô sentindo agora, que é essa tranquilidade e essa felicidade, esse contentamento de ser eu e de falar as coisas que eu quero falar. E de viver a minha vida, que nem eu tava falando agora. E não tem nada demais nisso, sabe? Não tô ganhando um prêmio Nobel, não tô sendo uma pessoa genial, construindo uma empresa, sei lá. Eu ainda tô nesse processo de só viver a minha vida. E isso tá sendo muito. E é muito poderoso, assim, porque eu acho que quando as pessoas me perguntam assim, você não tem vergonha? Na verdade, é em parte uma admiração de eu estar fazendo, mesmo sabendo que tem gente falando mal de mim, ou sabendo que tem gente que, sei lá, não gosta, não curte as coisas que eu falo. Então, isso me pegou, eu fiquei pensando sobre como a gente, às vezes, só de viver a nossa vida e de ter coragem de ir atrás das coisas que a gente quer, já é muito inspirador para outras pessoas. Eu tenho muitas pessoas que eu olho e falo, meu Deus, que coragem. E, tipo, como que essa pessoa consegue fazer isso? Como que ela não tem medo? Ou como que ela não tem vergonha? E isso já é muito grande. Então, em resumo, assim, eu tenho feito muitas coisas ultimamente, sem propósito, sem foco, assim, sabe? Só vivendo mesmo. Mas me acalentou essa ideia de que tem pessoas que olham pra isso e falam, talvez eu também possa viver a minha vida com essa coragem e sem medo. Eu acho que isso pode ser muito libertador também para as outras pessoas, assim como foi pra mim, sabe? E eu ainda vivo isso. Eu olho pra muitas pessoas e falo, nossa, queria conseguir fazer isso, né? E, enfim, cada um do seu universo, na sua bolha e com as suas próprias vontades. Mas tudo isso para dizer que realmente a gente às vezes inspira as pessoas sem nem saber, sabe? Dentro da nossa vida, da nossa família, do nosso ciclo de amigos. E eu que tenho tentado pensar menos sobre esse propósito e viver mais, eu tenho sentido muito isso, que às vezes eu compartilho só por compartilhar, porque eu sei que é uma vontade minha pra me fazer feliz, pra me sentir realizada, sabe? Criando as coisas que eu gosto. E não pra falar que, eu estou ajudando alguém, eu estou cumprindo o propósito maior. Tipo, gente, eu só faço porque eu gosto. E as pessoas ficam assim, mas qual é seu plano com tudo isso? Você tem um calendário editorial? Você planeja virar criadora de conteúdo full time? E tipo, acho que são perguntas justas, assim, sabe? O Simba latindo. Simba. Mas no fundo eu fico pensando que eu faço porque eu gosto. E tipo, isso é muito libertador pra mim também, entendeu? Eu não preciso ter um plano mirabolante por trás disso. Eu posso só viver por querer viver. Eu posso só criar por querer criar. Só, né? Isso é tudo, isso é muito. E era isso que eu queria falar hoje. Espero que tenha feito sentido esse vídeo. Tá bom, beijos.